Durante séculos, ele foi lembrado como o maior traidor da história. Seu nome, carregado de peso, era quase um sussurro amaldiçoado nos corredores da fé. Judas Iscariotes. Mas, e se tudo o que contaram sobre ele estiver errado? E se, no centro do maior mistério espiritual da humanidade, houver uma verdade oculta, perdida por quase 2 milênios? Uma verdade escrita, por ele mesmo. Esta é a história do Evangelho perdido de Judas, não uma traição, mas um plano sagrado. Por quase 2000 anos, o nome de Judas foi um símbolo de traição, cobiça e escuridão. Ele foi retratado como o homem que vendeu o Filho de Deus por 30 moedas de prata. E essa história, narrada pelos 4 evangelhos canônicos, foi tudo o que conhecemos, até que algo extraordinário emergiu do deserto egípcio. No final dos anos 1970, um antigo códice em papiro foi encontrado em uma caverna remota. Esquecido, corrompido pelo tempo, mas ainda vivo. Seu conteúdo? Um texto escrito em copta, com palavras que mudariam para sempre a imagem do discípulo mais odiado da história. Era o Evangelho de Judas. O manuscrito ficou décadas em silêncio. Passou pelas mãos de colecionadores, contrabandistas e estudiosos, até chegar às mãos de especialistas da National Geographic. A restauração foi lenta. Fragmentos como cacos de uma memória que lutava para não ser esquecida. Quando decifrado, o Evangelho revelou algo que chocaria o mundo: Judas não foi o traidor. Ele foi o único que compreendeu o verdadeiro plano de Jesus. Ele não o vendeu. Ele o libertou. As palavras de Judas são diferentes. Neste Evangelho, ele é descrito como o único discípulo que verdadeiramente entendeu quem era Jesus. Os outros apóstolos estavam cegos, presos à ideia de um Messias terreno, de um reino físico. Jesus ri dos outros discípulos, que oferecem sacrifícios a um Deus inferior. Judas, porém, é chamado de o escolhido. A ele, Jesus revela o mistério supremo: a missão divina era libertar o espírito da prisão do corpo. E, para isso, ele precisava morrer. O gesto de Judas, então, não foi traição. Foi obediência. Foi coragem. Foi amor. Neste Evangelho, Jesus fala de um Deus verdadeiro, diferente do Deus criador do mundo material. Aqui, vemos raízes profundas do pensamento gnóstico: a matéria é imperfeita, uma prisão. O corpo, uma prisão para o Espírito Divino. Jesus não veio apenas salvar o mundo. Ele veio revelar que este mundo é uma ilusão, uma sombra, uma criação de um Deus inferior, que escraviza as almas. A verdadeira salvação estava no despertar. E Judas foi aquele que entendeu. Pense agora na alma de Judas. Imagina o peso de saber que deveria entregar aquele que mais amava. Não por dinheiro. Não por ódio. Mas porque ele mesmo pediu. Você sacrificará o homem que me veste, teria dito Jesus. Judas não traiu. Judas aceitou ser odiado para sempre, por amor. Quantos de nós seriam capazes disso? O Evangelho de Judas contradiz o que o cristianismo tradicional pregou por séculos. Ele desestrutura a ideia do pecado de Judas. Apresenta um Cristo mais místico, filosófico e libertador. A Igreja antiga, ao consolidar seu poder, precisava de um vilão claro. De um exemplo a não seguir. Judas foi perfeito para isso. Evangelhos como o de Judas foram rotulados como heresia. Apagados, queimados, escondidos. Mas a verdade sempre encontra um jeito de emergir. E se a mensagem de Jesus não fosse apenas sobre perdão e salvação, mas sobre libertação interior? E se ele veio mostrar que o reino de Deus está dentro de nós, não nas igrejas, nem nos dogmas? O Evangelho de Judas ecoa uma verdade antiga: despertar é doloroso. Requer coragem. Requer sacrifício. Judas pagou o preço mais alto para cumprir um papel que ninguém quis. Hoje, podemos ver Judas com novos olhos.
Não como o homem que destruiu, mas como o que permitiu que o plano divino se cumprisse. Se Jesus precisava morrer para libertar a humanidade, alguém precisava entregar o beijo. E Judas foi esse alguém. A história de Judas é a nossa história. Todos nós já fomos traídos. E todos já traímos. Mas talvez o verdadeiro pecado seja não entender o que há por trás da dor. Judas foi mais do que um apóstolo. Ele foi o espelho da humanidade. Carregou em silêncio a culpa de todos nós. E talvez, no silêncio de sua alma, ele tenha ouvido a voz de Jesus dizendo: Obrigado, amigo. Sem você, eu jamais teria cumprido minha missão.